Oi, eu sou a Violeta e sejam bem-vindos a mais um História dos Inscritos, o quadro aqui no canal onde vocês mandam as suas histórias pra eu ler aqui em vídeo. No último vídeo, eu pedi pra vocês comentarem histórias relacionadas às maiores vergonhas que vocês já passaram. Então, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal, e se você quiser que a sua história seja a próxima a aparecer aqui no canal, é só você assistir o vídeo até o final pra você descobrir qual será o tema do próximo vídeo. Vamos pra primeira história. Oi, Violeta, meu nome é Soraya, adoro seu canal e espero que goste da minha história. Para contexto, eu sou a segunda irmã mais velha. Minha mãe teve 5 filhas, não do mesmo pai. Essa história aconteceu na minha festa de 13 anos. Na época, minha mãe queria fazer uma festa grande para mim e para os meus primos, e queria que fosse num salão de festas. Mas eu disse para ela que eu preferia ter uma festa no quintal da casa dela, já que eu morava com a minha avó por parte de pai, e o meu padrasto falou para ela que era melhor assim, já que eles não tinham tanto dinheiro e, sinceramente, eu prefiro festas em casa. Um fato importante é que eu sempre fui a mais magra das irmãs, pois desde pequenininha sofria de falta de vitaminas e isso me incomodava na escola, porque muitas delas já tinham tido a sua primeira menstruação e não paravam de falar como todas elas viraram mocinhas. Minha avó já havia me dito que era normal, mas ainda assim eu me sentia insegura. Então a minha festa chegou e eu havia esquecido do assunto, só que no meio da festa eu fiquei com muita dor de barriga. O meu padrasto viu e me levou para o banheiro. Após ele ter saído para chamar minha mãe, eu me sentei no vaso, mas quando eu olhei para baixo, a calça nova que me deram para minha festa estava cheia de sangue. Lógico que eu não sabia o que fazer e só fiquei sentada esperando pela minha mãe. Minha mãe chega no banheiro, mas ela trouxe uma das minhas irmãs mais novas, que na época tinha 7 anos. Vou chamar ela de Sandrinha. Minha mãe, lógico, ficou super feliz, pois eu finalmente virei mocinha. Mas a Sandrinha saiu correndo para o quintal e começou a gritar dizendo para todos os convidados que eu estava morrendo. Meus tios quase chamaram uma ambulância se o meu padrasto não tivesse explicado a situação. Acabei usando uma saia da minha mãe quando ela me ajudou a me trocar. Só que depois eu passei uma vergonha enorme, pois as minhas tias não paravam de falar o quanto elas estavam orgulhosas de mim. Passei o resto da festa sentada com um saco de água quente na barriga e bebendo chá. Mas fora isso, eu tive um aniversário bastante divertido. É impressionante como as histórias da primeira menstruação sempre são as mais vergonhosas, né? Parece que o seu corpo já é programado pra fazer com que a sua primeira menstruação desça no pior momento possível. Você tá na sua festa de 13 anos com uma roupa maravilhosa? Rapaziada, já pode descer. E a pior parte de quando você menstrua pela primeira vez é quando as tias começam a comentar sobre a sua primeira menstruação. Dá uma vontade de sumir enorme. Mas pelo menos você conseguiu aproveitar sua festa de aniversário, por mais que você tivesse menstruada. Oi, Violeta, eu me chamo Elliot e te acompanho desde o ano passado. E essa história aconteceu em 2025, em setembro, especificamente. Eu gostava de um garoto, e eu naquele dia acabei descobrindo por uma colega que ele também gostava de mim. Eu fiquei tão eufórico naquele momento, que eu lembro que essa mesma colega, por algum motivo, tinha um par de anéis na mochila dela, e me deu o par de anéis de miçangas. Um de miçangas com cores frias, e um de miçangas com cores quentes, pra que eu entregasse pro garoto que eu gostava. Só que ele era de outra turma, então só dava pra entregar na hora do almoço. O tempo passou e chegou essa hora. Aí minha colega disse que ia buscar o menino, e eu fiquei esperando ele todo nervoso, enquanto uma amiga minha estava me confortando, falando que ia dar tudo certo. Só que quando minha colega trouxe o garoto e logo em seguida ela disse que eu tinha algo pra entregar pra ele, eu simplesmente fiquei tão envergonhado e gritei: "Não é nada não!" E eu simplesmente saí correndo. Eu corri por toda a escola e a minha escola é pequena, então eu simplesmente me escondi atrás de uma cadeira de uma garota do 3º ano e ela me olhou muito torto. E eu fiquei lá, só evitando ele e minha colega durante esse meio tempo. Só que depois eu voltei pro mesmo corredor e com a cara toda envergonhada eu fiquei do lado da minha amiga enquanto ela me confortava. Alguns minutos se passaram e minha colega voltou com o garoto e eu, toda envergonhada por ter corrido dele, eu entreguei o anel de cores quentes pra ele e eu fiquei com o de cores frias. Na hora de ir embora, ele tocou no ponto que achou engraçado que eu corri dele e que toda a escola viu isso. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas em compensação, no mesmo dia, ele me pediu em namoro e somos namorados desde então. Ai, que bonitinho! Ai, eu tô muito feliz que essa história pelo menos acabou com um final feliz. Ai, eu tava lendo essa história, eu tava muito ansiosa pra saber se vocês iam ficar juntos ou não. Eu tava torcendo muito pra que vocês ficassem juntos. E vocês ficaram juntos. Ai, eu tô muito feliz. Oi, Violeta. Me chamo Maia e vim contar uma história um tanto quanto questionável. Eu tinha acabado de entrar em uma nova escola e eu sempre fui o tipo de aluna que tinha vergonha de falar quando não entendia algo. E nessa escola tinha uma professora de matemática que passava uma dinâmica chamada Pense Rápido, onde ela passava uma lista de tabuada e quem acertasse tudo ganhava 1 ponto na média. Eu era meio burrinha pra matemática e nunca conseguia acertar nada. Sempre errava metade ou quase tudo.
conteúdo. Só que um certo dia eu tive a brilhante ideia: e se eu escrever a tabuada na mesa e ver na hora? Algo bem idiota, mas eu tava desesperada e não me importava do que daria. Detalhe, eu nunca tinha colado na minha vida. Então eu fiz isso. Acabou o Pense Rápido e eu fiquei muito feliz, achando que tudo tinha dado certo e que nada iria me acontecer. Só que não. A professora falou para a turma toda que tinha visto alguém colar. Detalhe, ela falou isso me olhando e a sala toda notou que era eu. Nessa hora, eu travei e comecei a sentir as minhas orelhas queimando de vergonha. Não porque ela tinha falado na frente de toda a turma, e sim porque eu sabia que eu estava errada e que ela possivelmente tinha ficado chateada comigo. Eu queria ter ido pedir desculpas pra ela, só que acabei não pedindo. Até hoje, quando eu vejo ela em algum local, passo e sinto meu rosto queimar e um peso na consciência. Eu fiquei com muita dó da professora, tadinha. Mas eu também não te julgo por você ter muita dificuldade em matemática. Ao invés de você ter colado, você poderia ter estudado a tabuada com alguém, com seus pais, com algum colega. Sempre quando eu e minhas amigas nós tínhamos alguma dificuldade em alguma matéria, a Mari sempre fazia um resumo do conteúdo e a gente ficava fazendo perguntas umas pras outras sobre a matéria que ia cair na prova. Mas poxa, você poderia pelo menos ter pedido desculpas pra professora por ter deixado ela chateada. Porém, se você não colou depois desse ocorrido, tudo bem, tá perdoada. Essas foram as histórias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal. E pro próximo vídeo eu quero que vocês me contem as suas histórias relacionadas a namoro. Um abraço e até a próxima!